Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica, ao vivo aqui na Novo Tempo, estudando o livro do Apocalipse. E de coração já agradeço a você que tem entrado em contato com a gente, estava aguardando o programa, ou quem sabe estava acompanhando o programa anterior também. Fique aí, tem um estudo que vai falar ao seu coração mais uma vez, juntos ao vivo aqui na Novo Tempo. Após o intervalo a gente volta e eu aguardo você, a sua audiência e participação também. Até já! Começamos mais um Escola Bíblica. Obrigado por sua audiência, por sua participação também. Obrigado por nos acolher aí na sua casa, onde quer que você esteja. Quem sabe na casa de amigos também, acompanhando juntos, estudando a Bíblia. Ou você em qualquer canto do Brasil ou fora do Brasil. A gente está transmitindo também essa programação, além de vários canais abertos pelo Brasil, parabólicas, canais fechados, transmitindo também pelo Facebook do programa Escola Bíblica, tá? É o facebook.com/Escola Bíblica NT. E esse programa tem o objetivo de, a cada temporada, nós estudarmos alguns estudos bíblicos, alguns guias que a Novo Tempo tem oferecido gratuitamente. E nós escolhemos começar essa primeira temporada 2019 apresentando o livro do Apocalipse. E é esse o estudo que você pode receber na sua casa aí, tá bom? É um presente, vários temas. Eu vou fazer questão de mencionar alguma coisa para você, mas antes eu quero lembrar que você pode receber na sua casa, é de graça, é um presente para você. O WhatsApp você já está vendo na tela, ao longo do programa você vai ver o número novamente. Se você se esqueceu aí, manda um WhatsApp para a gente dizendo: quero receber esse estudo bíblico, esse guia de estudos para poder estudar com a Escola Bíblica. Antes mesmo de começar o programa aqui, eu recebi uma mensagem de uma telespectadora, né, nas minhas redes sociais particulares aqui. Pastor, eu pedi o estudo, eu acompanho você, mas tem algum programa na Novo Tempo que estuda o livro do Apocalipse junto com você? Eu falei, exatamente, é o programa Escola Bíblica. E acompanho, 8h30 da noite, de segunda a quinta. Então divulgue para os seus amigos também, você pode acompanhar. Olha só os estudos que nós já fizemos juntos aqui. Eu vou fazer questão de mencionar para você. Já estudamos 4 capítulos, tá? Nós estamos no 5º capítulo desse guia de estudos aqui. E se você não tem ainda, não tem problema, acompanhe com a gente, faça o seu pedido. Estudamos sobre a revelação do Apocalipse, o verdadeiro herói, as 7 igrejas, foi um assunto bem interessante também. A maior de todas as guerras, que foi na semana passada, e estamos estudando o maior resgate essa semana, tá? Você está vendo na tela e o telefone para você ligar e pedir também. Você que, quem sabe, está acompanhando a reprise em horário comercial, é esse que você vai ver na tela. Essa semana o tema é um tema mais ao coração, mas olha só os temas que estão para chegar aí nas próximas semanas. Olha só, os 7 selos, 1000 anos de paz, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, 2300 anos, dom profético, as 7 pragas, os enganos da Babilônia. E aí vai, as 7 trombetas, o dia do Senhor, tem muito tema que a gente vai estudar juntos ainda, tá bom? Eu queria seguir você e você pode seguir a gente também, tá bom? A gente faz questão de ter essa interatividade aí. Você pode acompanhar nossas redes sociais, uma delas é o nosso Instagram, tá bom? O nosso Instagram é o @Escola Bíblica NT. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para quem está acompanhando a gente agora pelo Instagram, que segue. Vamos ver se já tem alguém que está seguindo a gente nesse momento. Lembrando que o programa é ao vivo e por isso que a gente tem essa interatividade aí, tá bom? Vou fazer questão de mandar um abraço para você aqui. Quem que acabou de seguir? A Lucinha Regiane. Acabei de falar, a Lucinha foi a última que seguiu a gente aqui. Então siga a gente no Instagram, no Facebook, que é também facebook.com/Escola Bíblica NT. A gente está transmitindo agora ao vivo. Mande as suas perguntas, tá? Se você tem alguma dúvida sobre algum programa anterior, sobre o tema de hoje também, a gente está à disposição aqui para ouvir você. E antes da gente orar para começar o tema de hoje, eu quero lembrar que todos os estudos que nós estamos fazendo juntos aqui, eles estão no NT Play. Agora a Novo Tempo tem um aplicativo que tem todos os programas da Novo Tempo, inclusive o Escola Bíblica também, e os programas anteriores estão lá. Baixa o aplicativo aí, ou você pode também no YouTube, Escola Bíblica NT,
tem todos os programas também, tá bom? Vamos orar, vamos estudar a Bíblia e ir ao tema de hoje, que é um tema realmente interessante também. Bondoso Deus, obrigado por mais esse estudo, por temas que têm falado ao nosso coração. O tema de hoje é um tema de entrega e nos ajude a compreendermos que mais do que simplesmente profecias, a Bíblia é o teu caráter e a importância da nossa entrega a ti. Nos ajude nesse tema, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E a gente começa já contando com a sua participação e apresentando o tema de hoje, o estudo O Maior Resgate, estudo número 5, é o 5º capítulo aqui do nosso guia de estudos. O tema de hoje é esse, você vê na tela, O Maior Resgate, e a gente começa falando um pouquinho sobre alianças. Uma das disciplinas que eu tive a oportunidade de estudar quando eu fazia faculdade de teologia foi a aliança, né? Que a disciplina no curso teológico era chamada de Antigo Testamento 4. Para mim, é um dos temas mais significativos, mais bonitos da Bíblia. Quando a gente consegue enxergar de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, uma linha que é o sangue de Cristo Jesus correndo por toda a Bíblia. A aliança que Deus fez com a humanidade, criando Adão e Eva, e o cumprimento dessa aliança quando Jesus voltar. Deus prometeu que faria o ser humano feliz. E Deus vai fazer o ser humano feliz, porque Ele promete e Ele cumpre. Só que o ser humano escolheu errado, e por isso nós estamos sofrendo as consequências hoje. Uma pergunta para você, já que o tema de hoje é exatamente introdutório sobre um Deus que promete e cumpre, o Deus da aliança. Nós vamos para a pergunta 6, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Qual foi a última vez que você prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Você já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Você já mudou de opinião? Nós somos assim. Infelizmente, em alguns momentos a gente promete e não cumpre. Infelizmente, em alguns momentos a gente chega a mentir. Mas a Bíblia começa a descrever que na trajetória e história da humanidade, Deus prometeu e Deus vai cumprir. Porque, como diz excelentes músicas por aí, e a própria Bíblia, Deus é o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que cumpre as promessas que faz. Nós vamos estudar o tema de hoje, então, começando com a pergunta de número 6, tá? O estudo 5, nós já estamos na pergunta de número 6. E a pergunta é a seguinte: que promessa Cristo faz aos que forem fiéis até o fim? O Deus de promessa e aliança, Ele faz uma promessa para nós, desde Gênesis. E no livro do Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando hoje, Ele conclui, num dos últimos versos, uma promessa maravilhosa, mesmo para aqueles que vivem sem esperança. E olha o que diz a resposta, o texto, Apocalipse 2, verso 10. Não receeis os sofrimentos que te esperam. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para tentar-vos, e tereis 10 dias de provação, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ainda olhando para esse verso aqui, 10 dias de provação, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e sabendo que esse aqui é um período profético, não é literal esses 10 dias. Alguns serão jogados em meio a prisões, é um fato que a gente vai estudar ainda, mas o texto-chave que responde à pergunta é esse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa que Deus nos faz é que todo aquele que for fiel a Ele vai receber a coroa da vida. Essa é a grande promessa. E quando a gente começa a estudar o livro do Apocalipse, seja as 7 igrejas, seja a besta que nós vamos estudar ainda, seja o que for, a gente entende que o centro é Jesus e qual que é a nossa relação com o Apocalipse? Fidelidade a Jesus. Então o desafio do livro do Apocalipse, e em especial essa semana, é você e eu sermos fiéis a Deus. Nós sermos de sim, sim, não, não. Porque muitas vezes a gente acaba querendo fazer a vontade de Deus e faz a nossa própria vontade. E o texto diz: seja fiel até o último dia da sua vida. E ainda que você morra, Deus tem uma promessa. O livro do Apocalipse tem essa promessa. Vamos em frente aqui. O que Deus prometeu aos crentes? E quando a gente fala crente, né, soa pejorativo para muita gente, né? Ah, os crentes, né? Pessoas de várias crenças religiosas normalmente depreciam o cristianismo chamando as pessoas de crentes. Mas aqui o sentido de crente é aqueles que creem nas promessas de Deus. E nesse sentido, quando a gente faz uma pergunta sobre você é crente ou não, todos nós que somos cristãos, nós podemos ser crentes.
Seja você católico, seja você protestante, pentecostal, tradicional ou não, nós podemos acreditar nas promessas de Deus. E olha o que diz aqui, tem 3 opções para nós pensarmos. Eu queria que você acompanhasse na tela comigo. O que Deus prometeu aos crentes, ou a todos nós? Que nós não passaremos nenhum problema financeiro, é isso que a Bíblia promete? Segunda, que nós receberemos a vida eterna e perfeita quando Jesus voltar? Ou que nós seremos curados de todas as nossas doenças? Das 3 opções que você viu ali, qual que seria a opção mais correta, ou a única correta? Se você perguntar por aí, para muitos líderes religiosos, eles vão dizer que basicamente as 3, né? Que quem é fiel a Deus vai receber 10 vezes mais do que tem. Se você entregar o que você tem, Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Que você vai ser curado sempre. Só que a única promessa que a Bíblia nos diz é a seguinte: nesse mundo incerto, Deus tem a vida eterna. Tem 2 versos que eu gosto muito, vou apenas citar para você. Um deles é João capítulo 6, o Evangelho de São João, que Jesus disse uma vez para os discípulos, e serve para mim e para você hoje. Ele diz assim: nesse mundo vocês terão carne e sangue, nesse mundo vocês vão ter sofrimento, se vocês me seguirem. Mas eu vou ressuscitar vocês no último dia. E Jesus pregou isso. E muita gente saiu das pregações de Jesus porque não queria ouvir isso. E tem muita gente hoje que não quer ouvir uma pregação real de que nós vamos sofrer, muitas vezes, mesmo sendo cristãos. Se você vai até Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, a partir do verso 35, diz o seguinte, que muitos sofreram, foram mortos, foram apedrejados, foram cerrados no meio, homens fiéis a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hebreus 11, do verso 35 em diante, leia se você tiver oportunidade. Ele dá um soco, um golpe, em uma teologia, me permita falar com todo respeito, mas sendo firme, uma teologia barata, vendida por aí, chamada teologia da prosperidade. Que diz assim que você vai ser próspero sempre. Mas Hebreus 11 diz assim, que muitos fiéis sofreram e vão sofrer. E é isso que disse o texto também. Nós sofreremos muitas vezes, mas Deus é conosco. Quer ser fiel? Mas o que é ser fiel? Ser fiel é demonstrar zelo, respeito por alguém, algo, ou seja, é lealdade. Ser fiel é constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. Se tem uma coisa que a gente tem visto pouco hoje é fidelidade, né? Tem uma aliança na minha mão aqui, quem sabe você tem na sua também, mas hoje em dia esse símbolo aqui não representa muita coisa na mão de muitas pessoas. Quantas mulheres já ouviram do marido dizer assim, lá no altar dizer assim, eu vou te amar para sempre. E quem sabe muitas dessas mulheres que ouviram isso estão sozinhas assistindo esse programa agora. Ou muitos homens também. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu sou fiel a vocês, eu vou cumprir as minhas promessas. E Deus espera a fidelidade de nós também. Vamos em frente. A gente vai para um rápido intervalo e hoje eu vou fazer questão de, além da gente estudar o tema de hoje, responder algumas perguntas. Nós tivemos alguns estudos anteriores e algumas pessoas entraram em contato fazendo algumas perguntas e a gente vai tentar, dentro do possível, do tempo, tirar algumas dúvidas também. A gente vai para um rápido intervalo, após o intervalo a gente continua com as perguntas do estudo bíblico e com a sua pergunta sendo respondida aqui também sobre os temas que nós já estudamos. Até já! Já voltamos com Escola Bíblica ao vivo e é bom ter você com a gente acompanhando aqui. Um abraço querido para quem está escrevendo para a gente aqui. Nós estamos transmitindo no Facebook do Escola Bíblica. Quem escreveu para a gente foi a Hélia Ramos. Ela é de São Paulo, capital, está assistindo pelo canal 46. Um abraço para todos os paulistanos acompanhando a gente aí. A Giselda Martins também, dizendo, programa excelente, muito gratificante. Louvado seja Deus, viu, Giselda? E outras pessoas mais estão acompanhando aqui. Acabaram de seguir nesse momento aqui, pelo menos nos últimos segundos aqui, umas 15 pessoas no nosso Instagram também. A Hilda Dias, a Letícia Lacerda, a Letícia Ribeiro, a Rita também, a Sheila, a Lulu Moraes, Paula, Socorro e outras pessoas mais. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente. Por falar nessa interatividade,
Algumas pessoas fizeram perguntas relacionadas aos estudos anteriores e a gente vai tentar rapidamente, nosso tempo é bem curto, responder algumas dessas perguntas. Já temos a pergunta da Aline Cândido. Ela fez a seguinte pergunta: a carta do Apocalipse é destinada apenas às 7 igrejas daquela época? Nós estudamos acerca das 7 igrejas e eu vou ler um verso aqui. O que chama atenção, se você não acompanhou esse estudo, é que a gente às vezes imagina que são 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas. E vale a pena, se você não assistiu esse tema, você acompanhar nas nossas redes sociais e acompanhar para você entender exatamente o que a gente tem mencionado aqui. Mas olha só, olha o que diz o Apocalipse 1, verso 10, diz assim: achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: escreve esse livro e manda às 7 igrejas. É um livro que foi escrito, não foram 7 cartas. É um livro, e esse livro, que é conhecido como carta ou rolo, que na época era um rolo, né? O livro era um pergaminho, ele foi passando igreja por igreja. Essa é a compreensão que nós temos. Agora, bem rapidamente, vale a pena você acompanhar no estudo anterior. Esse guia de estudos, né, essa Bíblia, essa carta que foi escrita, essa orientação, ela serviu para as igrejas da época, elas servem para nós individualmente como igreja, templo e povo de Deus, e ela foi uma representação também dos períodos históricos proféticos das igrejas cristãs ao longo dos séculos até os dias de hoje, tá? Desde a morte de Jesus até os dias de hoje. Vale a pena você estudar sobre isso. Então, respondendo a pergunta, as 7 igrejas, a carta, não são só para aquela época, mas é para nós também. Segunda pergunta, pergunta 2 aqui, vamos tentar rapidamente, sobre um dos estudos. A Ana Paula Coimbra dizendo o seguinte: quantos são os mandamentos estabelecidos com a lei de Deus? Como a lei de Deus, né? Então, quais são os mandamentos? Se você for até Êxodo 20, ali estão os 10 mandamentos. A gente sabe muito bem de uma coisa: quando nós estudamos Apocalipse, num dos versos, Apocalipse 12, 17, que fala que o povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos, não quer dizer que esses mandamentos sejam somente os 10 mandamentos, mas são os ensinos de Jesus. A gente vai estudar um pouco mais isso. Mas Êxodo 20 fala, né? No verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, está no verso 8. Verso 12, honra teu pai e tua mãe. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos, tá? Alguém perguntou esses dias assim: pastor, eu só ouvi falar de 8 até hoje. Quantos são? 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Pergunta de número 3, a gente está tentando responder rapidamente aqui, você pode se aprofundar mais nesses temas, tá? O André Sarmento fez a seguinte pergunta: a tentação de Satanás contra Jesus no deserto aconteceu antes ou depois de Lúcifer ser expulso do céu? Bom, primeira coisa, né? Lúcifer e Satanás é a mesma pessoa, são nomes significativos dele para contextos, né? Depois da queda ele foi conhecido, chamado como Satanás, o enganador. No entanto, no céu ele era conhecido como Lúcifer, o anjo de luz. Apocalipse 12, verso 7, a gente vai ler um pouquinho sobre isso e traz uma luz para a gente sobre essa pergunta do André. A tentação lá no deserto, Jesus foi tentado no deserto. Isso aconteceu antes ou depois de Lúcifer sair do céu? Está implícita a resposta, mas diz assim, olha só o que diz o verso 17. Apocalipse, eu disse Apocalipse, 12, verso 7, perdão. Diz assim: houve peleja no céu e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão, seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O verso seguinte diz assim: o dragão foi expulso do céu, a antiga serpente, diabo, Satanás, Lúcifer. Ele foi expulso, ele não voltou mais para o céu. Não houve mais espaço para ele no céu. Ele caiu, estando na terra, ele tentou Jesus no deserto. Então a tentação de Jesus no deserto foi após a queda de Lúcifer. Ele não estava no céu ainda, né? Essa é a resposta e vale a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom?
Mande suas dúvidas também sobre os temas que nós estamos estudando, tá bom? Existem muitas questões bíblicas que nós podemos abordar, mas nós queremos abordar os temas relacionados ao livro do Apocalipse, tá bom? Pergunta de número 7 do nosso guia de estudos. A pergunta é a seguinte, vamos acompanhar e voltar ao tema aqui. O que é preciso fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta um pouco complexa, né? A resposta é mais ainda. O que você precisa fazer para ser salvo? Né? A gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo? O fato de eu fazer alguma coisa vai garantir a minha salvação? Eu fico imaginando o seguinte, pensa comigo bem rapidamente. Quando Jesus voltar, essa é a promessa da Bíblia. Imagine se lá no céu tivessem pessoas, como alguns dizem, que foram salvas pela lei do Antigo Testamento. E algumas pessoas dizem assim que o Novo Testamento é o testamento da graça. E essas pessoas se encontram lá no céu. De repente, a pessoa que foi salva pela lei olha para a pessoa que foi salva pela graça e diz assim, olha, você foi fácil. Jesus morreu por você. Eu não. Eu ali no Antigo Testamento, eu fui salvo pela lei. Eu tive que sofrer, eu tive que fazer coisas. Sabe o que essa ilustração nos ensina? Ninguém é salvo pela lei, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Todos fomos salvos pela graça. A lei é um norte, é um caminho que mostra se nós estamos seguindo o amor de Deus ou não. E olha só, a resposta para essa pergunta, o que a gente pode fazer para ser salvo? Nada. Mas existe algo importante. Atos 16, 31, responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos, tu e tua família. Ah, existe uma coisa assim. A gente pode o quê? Crer em Jesus. Eu posso fazer o que for nesse mundo, mas a minha salvação é garantida quando eu me entrego a Jesus, quando eu creio. Mas crer não é somente saber que Ele existe, porque olha o que diz esse texto, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Muito bem. Os demônios também creem e tremem. Os demônios também creem que existe um Deus. O fato simplesmente de você acreditar que existe um Deus não garante que você tem um relacionamento com Ele. Os diabos acreditam mais do que muita gente. Crer não é acreditar simplesmente. Crer é se entregar, é se colocar nas mãos de Deus. Você quer ter a garantia da salvação? Creia, se entregue nas mãos de Deus. Pergunta de número 8 do estudo bíblico. E a última pergunta de hoje. Como os nossos pecados são cancelados? Você pode estar pensando assim, olha, essa semana o Apocalipse está mais suave, né? Tá, mas olha que profundo ao mesmo tempo. Quantos erros eu cometi hoje, você também, né? Mas louvado seja Deus porque existe a graça dele. E o livro do Apocalipse é um livro de graça, de misericórdia, de perdão, não é um livro de medo. E olha a resposta dessa pergunta. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Vou voltar à pergunta. Como os nossos pecados são cancelados? Quando nós nos arrependemos. E a próxima palavra, quando nós nos convertemos. Mesmo o arrependimento não vem de nós. O arrependimento é a ação de Deus na nossa vida, nos motivando a nos entregar a Ele. E arrepender-se, entregar-se, esse é o grande desafio que nós temos hoje. Hoje nós aprendemos e estudamos mais uma vez que Deus é aquele que cuida de nós, que está conduzindo a nossa vida. E que o livro do Apocalipse é um livro que espera de nós fidelidade, entrega. De nada adianta você conhecer as mais profundas profecias do Apocalipse, eu conhecer, se a gente não estiver disposto ou dispostos a aceitar isso no meu coração e no seu coração também. Estudos virão, nós estaremos estudando alguns temas juntos, mas o desafio que Deus faz para mim e para você hoje é o desafio de nós entregarmos o nosso coração, a nossa vida nas mãos dele. Acompanhe na tela qual é o desafio que eu deixo para você. O desafio de hoje é: arrependa-se hoje dos seus pecados e mude a sua atitude. Qual é a garantia que nós temos de salvação?
a partir dos nossos atos, do que nós fazemos, nada. Mas a única garantia que nós temos é que Jesus morreu por nós e que Ele pagou na cruz os nossos pecados. Então, esse é o momento de fazer o quê? Se arrepender e se entregar nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, que o livro do Apocalipse, que toda a Bíblia continue fazendo a diferença na sua vida a cada momento. Amanhã nós temos mais um estudo, o último estudo do capítulo 5 do Revelações de Esperança, Apocalipse. E semana que vem tem mais um tema diferente para você. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus. Nós começamos essa oração com o desafio de hoje. Arrependidos dos nossos pecados, dos nossos erros, das mentiras, das alianças que quebramos, das promessas não cumpridas, dos enganos. Tu és um Deus de promessa. Cumpre em nós a Tua promessa de nos perdoar e também de nos salvar. Pedimos isso por Tua graça e em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.